Caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima. Eu me recordo que há alguns anos, no início da minha vida consagrada, quando nós falávamos ou ouvíamos falar na formação sobre a teoria da relatividade das coisas, né? A teologia do provisório, significava que nós não deveríamos nos apegar aos bens materiais deste mundo, às coisas finitas deste mundo, não é? Era a psicologia do transitório. Então, nós entendíamos assim, que usávamos das coisas e amávamos as pessoas. O tempo passou e essa teoria do transitório, parece que faz assim, usa as pessoas e ama as coisas. Nunca como hoje, a instabilidade é quase que um conceito geral. Estabilidade na fé, estabilidade no sentimento, instabilidade na expressão do próprio ser. O que é transitório hoje? Tantas coisas. Às vezes transitório hoje é a amizade, é o casamento, é o noivado, é o trabalho, é a religião. Dura muito pouco tempo hoje um relacionamento, dura muito pouco tempo hoje uma experiência de Deus, né? E aquilo que no passado servia como ideia formativa para nós não termos apego, adesão, né? Não ficarmos colados às coisas materiais deste mundo, hoje parece que a teoria, né, do transitório, da relatividade das coisas, mudou para quase uma obsessão do possuir, do ter. Isso não é um fenômeno apenas entre cristãos. Preocupa que exista entre cristãos, mas é um fenômeno a nível de mundo. Falta uma segurança que expresse como que uma autonomia, não é, espiritual de cada um de nós. A pessoa vai indo muito bem na religião, daqui a pouco decai. A pessoa vai muito bem na vida religiosa, decai e abandona. Muito bem no seminário, no diaconato, no sacerdócio, e hoje é o dia do padre, eu falo já sobre isso, e deixa. Muitas vezes nós vamos para a celebração de uma irmã que fez a profissão solene e recebeu o véu preto, né, digamos assim. Aquilo hoje não é mais segurança de perseverança até o final. Não é mais segurança. Antigamente era, uma vez recebido o véu preto, ou o crucifixo, ou a aliança, conforme a ordem ou congregação, aquilo era um sim definitivo. Hoje a pessoa faz a profissão solene, se deita no chão, se levanta, faz os votos e sai daqui a 2 meses. Porque está faltando, assim, uma solidez que confirme as nossas certezas, não é? Uma solidez que confirme as nossas certezas. A teoria do transitório hoje está nessas questões. Daqui a pouco eu tinha uma forte espiritualidade dentro de mim e agora não mais. Eu era um assíduo adorador de Jesus no Santíssimo Sacramento, agora me falta vontade. Eu era um praticante da caridade voluntária, mas eu acho que hoje não vale mais a pena. Eu tinha uma referência pastoral, hoje não a tenho mais. Porque agora isso é transitório, isso não é, pode deixar de ser. Outro dia uma pessoa conversando comigo perguntava: irmão, como provar que Deus existe para alguém? Eu disse: Deus não existe. E ela ficou pálida, né, ouvindo isso de mim. Ela disse: como que o senhor diz isso? Deus não existe. Deus não existe porque Deus é. O que existe pode deixar de existir, mas Deus é. Então não brigue para provar a existência de Deus. Seja você uma prova da existência de Deus. Seja sua vida e atitudes uma prova da existência de Deus. Porque hoje a dinâmica do provisório é isso. Nada tem muita validade, nada tem muito valor.
aquilo que se construiu há anos vem abaixo, né? Quando eu estive na Espanha, nós fomos visitar vários mosteiros. E uma coisa que me chocou muito foi que em alguns mosteiros, eu não vou citar o nome das ordens, as irmãs estavam com os dias contados para saírem daquele mosteiro, porque ia virar um patrimônio histórico nacional. Elas não podiam mais pagar as contas. Vocês sabem que os mosteiros, muitos descendem da Idade Média, de 1400, 1300, 1500, e as irmãs de clausura iam morar no mini mosteiro, numa diocese, porque aquele mosteiro onde viveu a fundadora, onde viveu monjas extraordinárias e até santas, iria ser confiscado. E aí nós perguntávamos uns para os outros, né? Onde estaria a caridade dos espanhóis? Onde estaria a caridade dos católicos espanhóis? Como também nós perguntamos hoje, onde está a caridade de nós católicos de Fortaleza para com a arquidiocese, sobretudo nesse período de pandemia, para com a formação dos seminaristas, para com a manutenção de paróquias, e muitas delas estão até em reforma, como a nossa, em Nossa Senhora dos Navegantes. Porque as pessoas têm muito fervor numa época, Advento, Quaresma, festa do padroeiro, mas depois parece que entram na dinâmica do provisório. Pode ser amanhã, depois eu ajudo, depois eu penso nisso aí, né? Então nós estamos precisando colocar estabilidade em nossas vidas, numa reforma interior contínua, numa atitude de perseverança. Perseverar não é fácil, porque a perseverança exige fidelidade. Mas para mim ser fiel, eu preciso entender ao que eu estou sendo fiel e para que eu estou sendo fiel, não é? Quando nós fazemos voto de pobreza, não significa que nós vamos viver na miséria. Quando nós fazemos voto de castidade, não significa que vamos ser solteirões ambulantes, né? As freiras são todas moças velhas, não. Vai muito além, e o celibato tem uma dimensão muito diferente. Quando fazemos voto de obediência, nós sabemos hoje que não é a obediência cega, mas aquela obediência que entende o porquê do que nos é pedido, né? Precisamos ter lucidez nos princípios fundamentais da fé. E essa lucidez vai gerar justamente essa estabilidade, essa segurança, como que vai ser uma coluna de fogo da nossa fé. Mas hoje a dinâmica do provisório inverteu. Então, tanto faz ter esse amigo como não, tanto faz estar casado como não, tanto faz ser católico como não. Nós temos que lutar contra isso. Eu não estou dizendo que é de modo geral. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu atendo, do que eu trabalho. Quantas pessoas nas visitas que eu faço às casas, antes dessa pandemia, claro, me diziam: olha, irmão, eu fui católica fervorosa de paróquia tal, pergunte lá quem eu era. Olha, eu era uma católica daquelas, indo e voltando de novo. E eu disse: por que deixou? Ah, eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade, me decepcionei, aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo ali. Mas as pessoas dizem assim com garra, né? Com gana. Eu era uma católica daquelas. Quando não há estabilidade, existem vários filtros de insegurança ao redor da nossa vida que vão desconfigurando. Por exemplo, nós consagrados, nós temos como dever litúrgico rezarmos todos os dias a liturgia das horas. Eu, por exemplo, rezo 7 vezes durante o dia. Confesso a vocês que tem dias que é muito difícil acordar cedo para rezar laudes, não é? Que às vezes, cansado durante o dia, rezar completas, que é a oração final do ofício das horas, que é difícil fazer o ofício de leituras. Às vezes é difícil meditar. Quantas vezes na madrugada, ajoelhado, fazendo a meditação, já caí com a testa no chão, tombei de sono.
Não adianta rezar o texto apressado, como uma obrigação, uma carga pesada. Não adianta abrir o livro da meditação e fazer aquilo como se fosse uma espécie de pena que eu estou pagando por ser consagrado. Não. É uma atitude espontânea. Mesmo sem vontade, eu rezo, mas aí eu transformo, né, essa imobilidade em fervor, porque eu estou rezando pelo mundo. É a oração oficial da igreja, a liturgia das horas, né? Eu estou unido à igreja no mundo inteiro. Naquele momento, em diversos fusos horários, muitos religiosos, leigos, sacerdotes, bispos, cardeais, o Santo Padre estão em uníssono. Eu não rezo só, eu não sou uma igreja solitária. Eu estava vendo na internet, o que está na moda hoje é um negócio chamado, está virando até comunidade, né? Os desigrejados. Já ouviram essa expressão? Desigrejados? São pessoas sem igreja. Então estão formando um grande movimento a nível nacional. É um direito. Fazer o quê? Mas o que está por detrás disso? É justamente isso, né? O rompimento com a fidelidade, o rompimento com as adesões, com aquilo que eu antes acreditava, com aquilo que antes era verdade para mim. E esse movimento dos desigrejados deveria ser, não sei, um movimento para desabafos, para crescimento mútuo, enfim, mas não. É de ataque contra a fé, contra os cristãos que estão ainda a caminho. E de um modo muito especial a Igreja Católica, né? Porque muitos desses desigrejados são inimigos da Igreja, são treinados contra a Igreja Católica. Mas nós precisamos ver que essa dinâmica do provisório não pode chegar no cristão e se instalar. Porque nós precisamos de constância na nossa vida sacramental, constância nas nossas atitudes de fé, constância na nossa vida litúrgica, muito embora no momento não possamos por obediência às autoridades sanitárias e ao nosso arcebispo. Mas eu preciso estar vinculado àquilo que me faz cristão, católico, apostólico, romano. Isso é a estabilidade da fé. Como eu disse a vocês, né? Lá para trás, no início da minha vida consagrada, na década de 80, meus formadores falavam muito na dinâmica do provisório. E depois a gente foi vendo, né, que essa dinâmica do provisório hoje é assim, uma amizade que dura meses, um compromisso pastoral que dura apenas uma semana, um grande projeto pastoral que eu abandonei. É tudo transitório. Não cria raiz, não estabelece, não fica, digamos assim, como salvaguarda da minha fé. Nós deveríamos ter um cuidado muito grande com tudo que em nós está decaindo. O fervor está decaindo, a piedade, a sinceridade de propósito. Está decaindo em nós a confiança do Santo Padre, nos sacerdotes. Hoje é o dia do Padre. Um outro Cristo, né? O coração do sacerdote é o coração de Cristo, dizia São João Maria Vianney. Como nós devemos rezar pelos nossos sacerdotes, como nós devemos amá-los e acolhê-los como nossos pastores, como representantes legais da Santa Igreja e do sacerdócio de Cristo. Como nós deveríamos colocar um cadeado em nossa boca para nada falarmos dos sacerdotes. Como nós deveríamos ter cuidado com o zelo do caráter dos padres. Eu gosto de pensar o sacerdote assim, e é assim, né? Não sou eu que penso, é a igreja que diz. Na hora que o padre está no altar, ele é um mediador universal. Ele é um intercessor mundial. Vocês já pensaram nisso? Na hora que o sacerdote, seja o padre que for, estiver celebrando, ele é o mediador das nossas graças. Ele é um intercessor por nós, ele oferece conosco. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, o padre oferecia a Santa Missa pelo povo. Hoje o sacerdote, à luz do Vaticano II, com o povo e pelo povo. Nós tomamos parte no sacerdócio dos padres, né? E nós vemos às vezes que nós cristãos católicos, eu não falo nossos irmãos evangélicos, porque eles são treinados para isso, né? Mas nós desrespeitamos os nossos padres. Nós desvalorizamos nossos seminaristas e nós criamos uma casta de sacerdotes que nós respeitamos e exaltamos e colocamos nas alturas, mas tem também uma casta de sacerdote que nós desprezamos
como se fosse aquele sistema de castas da Índia, não é? Terrível aquilo. Enquanto o sacerdote, seja ele quem for, um ministro de Cristo, um outro Cristo. Ah, mas eu não gosto do meu pároco, eu não gosto do tal padre. Você pode não gostar da pessoa, mas do ser sacerdotal nós somos chamados a gostar sim e amar, né? Ah, mas tal padre é isso. Desconsideremos porque brilha nele o ministério sacerdotal de Jesus. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: ah, irmão Emanuel, eu quero dizer para o senhor que eu conversei com um padre, o padre detesta o senhor. Ótimo, é o direito dele. Olha, irmão Emanuel, eu conversei com um padre ali que tem ódio mortal à sua pessoa. É um direito dele. Mas para mim, isso não desfigura o sacerdócio daquele padre. E quando eu me encontro com ele, se eu tenho possibilidade, saúdo, respeito, cumprimento, né? Nós temos que fazer a diferença, saber separar as coisas. Não gostar de mim é um direito dele, mas eu aceitar isso como ofensa, sou eu que decido. Até porque um sacerdote não pode ter ódio de ninguém, né? Então ele não pode ministrar o perdão na confissão. Um sacerdote não pode andar perseguindo ninguém, porque senão ele não pode administrar a confissão, o sacramento da confissão. Não pode celebrar a Eucaristia. Então a gente dá um desconto assim a esses padres, porque muitos deles estão a caminho, né? Alguns já chegaram na plataforma de uma santidade sacerdotal, mas outros estão a caminho. Existem hoje seminaristas num grau de santidade muito grande, de maturidade muito grande. Mas voltando ao que eu estava dizendo, né? Essa teoria da relatividade, digamos assim, essa teoria do provisório, devemos ter cuidado, porque nós devemos manter viva a chama da nossa constância, viva a chama das nossas certezas, viva a chama do que nós cremos. Se eu tenho uma devoção específica, eu devo alimentar aquela devoção sempre. E não trocar por outra que apareceu e no momento é aqui, né? Ontem uma pessoa me dizia que tem uma devoção que está sendo propagada aí, e já tem mais de 50 mil inscritos. Ótimo, bendito seja Deus. A pergunta é, daqui a um mês, daqui a 2 meses, essa nova devoção que surgiu, ainda terá 50 mil inscritos? Porque a comunidade que está promovendo isso, até onde eu sei, é uma comunidade séria. E tem muito boa vontade. Eu conheço as fundadoras. É um lugar onde Deus habita. Mas as pessoas que estão numa loucura para se inscrever nessa nova modalidade de fé, aprovada pela igreja e certamente por nosso arcebispo, a constância dessas pessoas ficará como um marco definitivo de que elas compreenderam a proposta das irmãs e dos irmãos. Isso que eu falo para nós, né? A dinâmica do provisório significa que eu não me apego às coisas dessa vida, mas que eu tenho responsabilidade pelos meus relacionamentos, pela minha prática diária de fé, pelo meu testemunho inequívoco da minha fé, pela minha vocação. Eu outro dia vi um programa de entrevistas, estavam entrevistando freiras. E eu não sei como é que aquelas irmãs não saíram dali correndo, meu Deus. O repórter fazia perguntas tão desagradáveis às irmãs, tão desrespeitosas, que eu acho que as irmãs se arrependeram de terem aceito essa entrevista. Falta senso, prudência, não é? Como é que você vai entrevistar um grupo de religiosos e fazer perguntas tão indecorosas, tão indelicadas a mulheres que entregaram toda a sua vida a Cristo, ao serviço de Deus, e por si só suas vidas testemunham o reino de Deus. Então, meus irmãos, hoje eu queria refletir com vocês isso, né? Para nós termos muito cuidado, para não estarmos desistindo facilmente do que nós cremos, do que nós amamos, do que nós optamos. Que a gente possa ter um cuidado com a constância, pedir muito a Deus, Jesus, dai-me constância, né? Pedir muito ao Espírito Santo, dai-me constância. Que é justamente a perseverança naquilo que eu sou, faço, pratico, penso, rezo, projeto, celebro, me associo.
Como eu disse a vocês, eu tenho 38 anos de vida consagrada. Para mim, isto se renova todos os dias, em meio a cruzes, trabalhos e decepções da vida. Eu fui muitos anos da Legião de Maria. E acho que foi lá que eu ouvi o chamado do Senhor. Outro dia eu conto aqui como é que eu senti que Deus me chamou e o episódio que me despertou para a vida consagrada. Vocês podem me cobrar, que às vezes eu esqueço, né? Mas eu fui da Legião de Maria, então a oração que nós rezávamos dizia assim, deixa eu ver se eu lembro. Concedei no Senhor aquela plenitude de fé em vós e de confiança em Maria, que nos leve a prosseguir sem hesitação e a fazer grandes coisas por Deus e pela salvação das almas. Uma fé que seja a coluna de fogo da nossa legião, que nos guie avante unidos para acender em todos a chama do amor divino, inflamar os tíbios, restituir a vida aos mortos no pecado, de forma que no final da batalha a nossa legião se encontre inteira e unida. Mais ou menos isso dizia a oração da catena, né? Concedei no Senhor a nós que militamos sob o estandarte da Virgem, uma plenitude de fé em vós e de confiança em Maria, que nos assegurem a conquista do mundo. Então eu ficava com aquilo a semana inteira, meu Deus, que oração bela, né? Frank Duff, o fundador da Legião de Maria. Interessante, se você pegar uma foto de Frank Duff, você que está me ouvindo, se você for legionário ou tiver o manual da Legião, o Frank Duff, fundador da Legião de Maria, muito parecido com o nosso arcebispo, Dom José Antônio. É incrível a semelhança, né? A aparência física que eu digo. E é claro, nas virtudes também. Mas assim, o que a Legião estava propondo, né? Constância, fidelidade. E eu deixei a Legião de Maria para justamente entrar na Ordem Terceira do Carmo, porque era uma exigência natural. Mas trago dali, da Legião de Maria, que faz um trabalho silencioso, muita gente não sabe, a Legião semanalmente visita lares, agora não por causa da pandemia, mas é um trabalho silencioso, né? E eu aprendi ali na Legião de Maria, com a Legião de Maria, essa constância, este saber porquê das coisas e para quê. É tão bom, gente, a gente ter constância, né? Não estar solto, já dizia o filósofo, nenhum vento ajuda um barco sem direção. Tão bom, né? Eu já contei para vocês que eu tinha uma aluna na faculdade de teologia. Eu fui professor numa faculdade de teologia evangélica. E toda vez que a gente voltava no mês das aulas, eu me encontrava lá com ela. E ela tinha uma religião todo mês, né? Melhor dizendo, todo semestre. Professor, eu agora sou católica. Que bom, como é que foi isso? Assim, assim, assim. No outro semestre, professor, eu sou testemunho de Jeová, não deu certo não, eu fui estudar um negócio ali na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu recebi umas revistas Despertar. No outro semestre, professor, eu li o livro de Mormon e a minha vida mudou completamente. Eu sou outra pessoa, li doutrinas e convênios, sou outra pessoa. No outro semestre, professor, eu agora estou na Assembleia de Deus. Eu comprei uma harpa cristã, uma Bíblia João Ferreira de Almeida e um CD da Aline Barros. A minha vida é outra. No outro semestre, professor, eu sou espírita. Allan Kardec tinha toda a razão. A gente vive várias encarnações. Depois eu perdi contato com essa aluna, porque depois vão para as cadeiras específicas, né? Eu ficava pensando, cadê fulana, meu Deus? Deve ter atingido o Nirvana agora, né? Deve ser deusa. Todo semestre era uma religião. Claro que isso demonstra um problema psicológico, não vamos negar. Mas eu quero dizer que isso vem da inconstância. Então, se eu não sou constante no que eu rezo, celebro, acredito, qualquer ideia que vier derruba a minha constância, a minha certeza. Qualquer coisa que não tenha nenhuma base, mas eu estou fragilizado na minha constância, eu caio. Um argumento mais forte de uma pessoa de outro credo religioso destrona a minha certeza do agora. Por quê? Porque eu não tenho constância. Eu creio e não creio, eu creio, volto a crer e deixo de crer e creio de novo. Né? Que nós reflitamos isso.
A dinâmica do provisório quer dizer isso, não nos apegar a essas coisas que passam. Usarmos das coisas e amarmos as pessoas. E não usarmos as pessoas, né, e amarmos as coisas. Para que a gente possa ter uma vida equilibrada, uma vida feliz. Eu daqui a pouco rezarei a liturgia das horas, que é o ofício de vésperas. Lendo há 38 anos esses salmos, bom, eu já sei a maioria deles de cor, poderia deixar o livro aqui de lado. Mas o ato de pegar o livro, de me pôr de pé, de me sentar, de fazer as genuflexões, de fazer as inclinações, as vênias, isso não pode ser algo rotineiro. Precisa ser algo que eu acredito, ou seja, dou crédito. Acreditar e creditar é dar crédito. A liturgia das horas é a oração oficial da igreja. Então eu não estou rezando só em meu nome. Eu tenho que levar muito a sério isso. Está aqui pertinho de mim, o breviário, a liturgia das horas. É um momento de intercessão universal, que eu rezo por vocês, pela igreja, pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo. Mas eu não estou só nisso. E nem estou só com os mosteiros de homens e mulheres, os leigos também que rezam a liturgia das horas. Todo mundo pode rezar a liturgia das horas. Antigamente chamado de ofício divino, né? Então, para concluir nossa conversa, parabéns aos padres. Obrigado pelo sim de vocês, nossas orações, a nossa compreensão pelas vezes que nem sempre os senhores conseguem dar testemunho de sua vocação, mas ao mesmo tempo o que os senhores fazem supera tudo isso. O que vocês representam supera todo e qualquer queixa ou queixume nosso. Somos nós que não sabemos entender os senhores, né? E nem obedecermos como convém. Parabéns aos seminaristas, não desistam, firmes. O Senhor tem um plano para a sua vida sacerdotal. O Senhor tem um plano para você, seminarista, que atinge toda a igreja. Persevere. E para os rapazes que estão pensando no sim ou no não, rezem bastante para ouvir a voz de Deus. Já dizia o padre Zezinho, né? A decisão é sua. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é sua. Então que Deus abençoe os jovens, os rapazes que estão pensando verdadeiramente em ser sacerdotes. Que Deus abençoe a todos. E nesse dia do perdão de Assis também, desça sobre nós as indulgências próprias, a garantia dessas bênçãos, desta significativa celebração. Irmão Emanuel Maria, irmão de vocês, da comunidade católica, Christus Dominus.